Vamos ler um texto, irmãos. Hebreus, no capítulo... Vamos lá para Hebreus. Quero que você me ajude na leitura. Capítulo 3 de Hebreus. E o versículo 7 em diante. Capítulo 13, o 7. Ele nos fala assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra esta geração que disse: o coração deles sempre se afasta de mim. Eles não conhecem os meus caminhos. E assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje. Meus irmãos, você observa que nos dias que estamos vivendo, a humanidade está totalmente despreocupada com os acontecimentos. Você observa que parece que não estão nem aí com as situações que vêm acontecendo pelo mundo afora. Diante disso, estão vivendo a sua vida ao seu bel prazer, seus interesses. E não há interesse na sua vida em conhecer Deus. Se observa que muitas vezes nós não temos tempo para tirar um momento na leitura da palavra. Então o fator não é tempo, é não ter interesse. É diferente. Quando a gente tem um interesse, a gente faz o tempo. Tempo da gente meditar na palavra, ele tem que ser um compromisso nosso. O próprio Deus, ele diz que meu povo se perde por falta de conhecimento. Então essa falta de conhecimento, irmãos, leva nós muitas vezes a murmurar, achando que Deus, ele tem uma obrigação de dar o que queremos, de fazer o que o nosso coração almeja. Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer aquilo, como se Deus estivesse sobre as nossas ordens, sobre a nossa vontade, e não é pelo contrário. Nós temos que nos sujeitar à sua vontade, aquilo que ele determinou para que a nossa vida tenha alcançado a bênção, a promessa que ele prometeu. Depende de um posicionamento, de se livrar de uma escravidão, para então habitar numa terra, num lugar preparado, aonde ali há pão e mel, aonde ali a bondade de Deus é derramada sobre a vida do ser humano. Então entenda isso, irmãos, que Deus nos fez para que na nossa conexão com Deus nós tenhamos uma vida de paz, de alegria, de crescimento sobre essa terra. Você observa que dentro da tua vida, me incluo também, todos os erros nossos veio por ansiedade, por medo, por insatisfação, por ambição, por vaidade. Então, todas essas coisas dentro do nosso coração, elas são alimentadas quando nós praticamos elas, quando nós damos vazão a ela, quando nós acreditamos que a vida é dessa forma, dentro dessa natureza que foca somente aqui,
os desejos daqui, as coisas daqui. Então, quando eu foco as coisas aqui, eu quero que a minha vida ela seja satisfeita pelos bens da terra, pelas coisas da terra. E eu me esqueço no decorrer da minha vida o que Deus fez por mim já, a forma que Deus trabalhou, o milagre de Deus na minha vida. Muitas vezes não era nem para estar aqui, mas eu estou aqui porque Deus me protegeu, me guardou, mas eu não consigo ver isso, eu não consigo entender isso. Então a palavra nos leva a entender que é desta forma que vem murmuração. Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus não trabalha assim? Por que Deus não faz assim? Irmãos, Deus, o amor dele nos leva a um estreito, para que através desse estreito nós nos permita que a sua palavra nos molde, que a sua palavra nos torne da forma que ele quer. Mas como é difícil isso, não é? Como é difícil essa luta interna. Então você observa que este povo, ele sai de uma vida de escravidão, onde eles não tinham nada, irmãos, não produziam nada. Tudo que eles produziam, o Egito se apropriava, eles eram escravos. Deus vai lá através de Moisés e torna Moisés o único líder para guiar o povo para o caminho, a terra prometida. Então era através de Moisés que Deus falava com o povo, era o sacerdote, era o líder, era o representante de Deus na terra. Não tinha outro, irmãos. Não tinha outra forma. É tanto que houve discussão entre eles, porque Miriam também, achando que era irmã de Moisés, o direito de também ser usada ou direcionado o povo de Deus. Então Deus não trabalha dessa forma. Entenda isso. Deus não trabalha com confusão, irmãos. Deus jamais vai levantar 2, 3, 4 líderes. Não existe isso aqui. Como que o povo vai ser guiado para o caminho certo se cada um diz uma coisa? Se cada um, ele imagina e fala segundo a sua imaginação, o seu entendimento. O povo vai entrar em confusão. Você observa que é exatamente nessa situação que se mete uma Miriam. Então assim, dentro disso aqui, irmãos, eles levam o povo a querer cobrar de Deus. Sabe? Você observa, irmãos, que como funciona essa influência? Como funciona isso? Como isso está se alastrando nos dias de hoje? Então você observa um povo em confusão. Você imagina nos dias de hoje nós anunciar que somos um povo de Deus, mas estamos divididos com outros, em guerra, em contradição, achando que Deus me deu uma revelação. De repente o outro diz que não, que Deus deu uma revelação. O outro diz que é dessa forma que nós vamos alcançar a vida eterna. Então eu pergunto assim, será que Deus permitiria isso? Não. Por que isso está acontecendo, irmãos? Porque o único líder levantado por Deus não é ouvido. O único que Deus estabeleceu para governar o seu povo, liderar o seu povo, conduzir o seu povo, ele não é ouvido. As pessoas creem em tudo, menos em Cristo. Nenhuma das palavras que Cristo deixou parece que tem poder sobre a nossa vida, a ponto de nós dizer, Ele é a verdade, ponto. Então, irmãos, você observa que se a Bíblia, o Novo Testamento,
ele começasse pós a cruz, tudo seria diferente. Tudo seria diferente. Mas como ele começa antes da cruz, eles se apegam para usar nos púlpitos um domínio de vidas, se apossar daquilo que é seu, do que Deus te deu, para se autossustentar às custas do povo de Deus. Então, se eles pegam o evangelho pós-cruz, isso aqui não existe mais, irmãos. Mas como o Novo Testamento, ele começa antes da cruz, ele já começa a escrever, ele já começa a citar antes da cruz, aí hoje o povo vive numa confusão inteira, porque eles não vivem nem graça nem lei. Eles fazem uma misturança. Então, o que é esta misturança? É falta de presença do Espírito Santo na sua vida, de buscar de Deus a orientação. Então, as pessoas estão se preparando cada dia, porque o fulano falou que vai ser assim, o outro disse que vai ser assim. Vai ser dessa forma que vai acontecer. Mas o texto é claro, irmãos. A palavra de Cristo, ela não deixa dúvida quando você buscar nele. Quando você buscar em Cristo, você vai despreocupar desses acontecimentos. E você vai caminhar sobre liderança do único líder, o sumo sacerdote, que é Cristo. Então ninguém ocupou lugar como esse, e ninguém vai ocupar. Você lê em João 10, a palavra de Deus diz: e haverá um só rebanho, e haverá um só pastor. Então, como, irmãos, da onde vem esta leva de líder que surge e que diz que é dessa forma, que é dessa maneira? Da onde vem isso? Se mesmo lá no deserto, você observa, Deus levanta Moisés para liderar o seu povo sobre aquela missão de conduzir o seu povo até a terra prometida. Então entenda, irmãos, que Jesus, ele foi eleito, ele venceu, ele superou todos os desafios que um ser humano poderia enfrentar para se tornar quem ele é, e através dele, um povo que segue encontrará o caminho. Ele é o caminho que nos conduzirá à vida eterna, a obra que Deus tem através da nossa vida. Mas como é possível esse entendimento? Aonde nós conseguimos chegar a esse entendimento? Então, irmãos, se tem alguém que pode te orientar, se tem alguém que pode te instruir, se tem alguém que pode levar você a entender esta palavra, se chama a pessoa do Espírito Santo. Então ele não deixará dúvida na sua mente, não deixará você perdido. Você encontra hoje as pessoas perdidas. Então, dentro dessa caminhada, você observa que entrou agora incredulidade e criam-se rebeliões. Então você observa que estas rebeliões, ela trouxe uma consequência muito grave para o povo. Mas então o que é uma rebelião, irmãos? Observe bem. Quando Jesus disse que o que entra não é o que contamina,
mas o que sai que está o problema. Então observe que as nossas ações no dia a dia, as nossas atitudes, o nosso posicionamento, as nossas palavras, os nossos pensamentos, eles são exatamente aquilo que somos. Você quer saber quem você é? Qual é o teu pensamento? Qual é o desejo do teu coração? Esse é você. Qual é a intenção de você? Como que você age diante de circunstâncias? Como que você tem posicionamento diante de desafios, de provocações? Então, irmãos, o que destrói em nós o sistema religioso, ele criou um personagem chamado demônio. E ele é o culpado de tudo. Enquanto você está culpando ele, você está se esquecendo que é você. Que é essa natureza. Que essas sementes do mal que foram plantadas, que foram semeadas. E que nós, irmãos, não temos o cuidado, a preocupação de arrancar de dentro de nós isso. Para que então nasça, cresça, desenvolva dentro de nós sementes boas. E nos torne uma árvore frutífera. Você observa, irmãos, uma coisa, entenda, clara, entenda isso aqui. Deus não está interessado no que tu faz. Nunca esteve. Se você pregar para o mundo inteiro, problema é seu. Se você profetizar, Deus não está nem aí. Se você revelar a vida de A, B ou C, Deus não está olhando para isso. Mas então o que Deus olha? O fruto que tu gera. O que tu está gerando. Deus olha sim, porque há uma promessa mediante aquilo que tu gera. Então, entenda, irmãos. As pessoas não têm preocupação em gerar. Você quer ver uma coisa assim? Aqui nós temos mães que geraram filhos, mas você não consegue gerar sozinho. Ou consegue? Não. Precisa de uma intimidade, precisa de relacionamento, precisa de entrega, assim, precisa de aceitação, precisa despir-se. Essa é a realidade, irmãos. E ambos se tornam um. Então, quando nós não entender isso, nós não vamos gerar nunca. Se eu não me tornar um em Cristo através do Espírito Santo, como que eu vou gerar? De que forma eu vou gerar? Se não houver intimidade minha com o Espírito Santo, eu não vou gerar nada. Então Deus não nos chamou para trabalhar para Ele. Esse Deus que pede para te trabalhar nunca foi o único Deus. Nunca foi e não será. Então, irmãos, assim, ó, este fruto que Deus está olhando. Deus está olhando o fruto na tua vida, porque mediante o fruto que tu gera, há uma promessa de Deus. A palavra diz que quem vai herdar a terra? Quem são os que irão herdar a terra? Então há uma promessa de herança na terra. Os mansos de coração herdarão a terra. Entenda, irmãos, Deus nos fez para a terra. E a terra é nossa. Mas como herdar essa terra? Mansos de coração. Está lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças. Então há uma promessa para quem tem esse fruto de mansidão. E eu te pergunto, ser manso é fácil? Hein? E agora?
Tu quer a herança de Deus para ti? Tu quer alcançar essa herança? Tá vendo? Então, irmãos, agradar a Deus não é fazer o que estamos fazendo. Agradar a Deus é vencer essa natureza, esse desafio. Por isso que Jesus diz: o caminho é estreito, poucos são os que conseguem andar por ele. Irmãos, se nós não vencer a nós, não tem como ser um vencedor. Você pode ver uma coisa: Jesus em tudo ele foi tentado, mas ele não cedeu. Ele resistiu. Então ele está mostrando para mim e para você que é possível vencer, resistir às tentações. Você observa aqui nesse texto que a incredulidade levou esse povo a murmurar de Deus. Quantas vezes nós, na ignorância, pensando que Deus está ao nosso serviço, abrimos a nossa boca e diz: onde tu está, Deus? Olha a minha situação, olha o caos, olha o problema, olha isso, olha aquilo. Cobramos, exigimos. Você quer ver uma coisa, irmãos? Fomos treinados para fazer isso. Cobrar de Deus, exigir de Deus. E os nossos ouvidos estão atentos para ouvir essas palavras de elogios. Não é assim? Que satisfazes, que massageiam o nosso ego. E enquanto nós estivermos ouvindo essas vozes, não há lugar para a voz do Espírito Santo de Deus em nós. Não há lugar para ele trabalhar em nós. Então esse povo, ele se esqueceu de onde Deus tirou, se esqueceu de todos os milagres e agiram infiel, pondo à prova, e viram as minhas, entre os pais de vocês me tentaram pondo à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos, por isso me indignei contra essa geração. O coração deles sempre se afasta de mim, e eles não reconhecem meu caminho. Até hoje, irmãos, a humanidade não reconhece Jesus como o caminho. Irmãos, entenda, não há nenhum sistema, não há nenhuma forma, nenhuma maneira que possa nos dar o direito de entrar nas promessas de Deus, se não for por Cristo Jesus. Não tem. Pode dizer o que dizer para você, pode anunciar o que anunciar para você, pode revelar o que quiser revelar para você. Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida. O único que nos levará a herdar a promessa de Deus. O único, irmãos. Assim como Moisés lá no deserto conduziu o povo e Deus não abriu mão daquilo que Deus estabelece. O coração dele se afasta de mim. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Olha só, irmãos. Deus determina pela ação do povo, pela blasfêmia, pela murmuração, não vai herdar, porque não creram, não confiaram. Você observa, irmãos, Deus, Ele nos dá o que precisamos, não o que queremos. Essa é a verdade.
não te falta o que tu precisa. Então tu não reclama. A nossa reclamação está em cima daquilo que queremos. Deus supre as nossas necessidades. Deus, Ele age com milagre para nos socorrer diante das necessidades nossas. Mas Deus, irmãos, Ele não está à nossa disposição para fazer o que queremos. Não existe isso. Então entenda. Se nós ouvir a voz de Deus e crer e confiar, nós seremos bem-sucedidos. Você observa assim, quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujo cadáver caíram no deserto? Então, a nossa vida hoje, ela está exatamente nesse mesmo segmento. Jesus Cristo está nos levando para um lugar. No João 14 diz, né, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Vou preparar um lugar. Para onde eu estiver, vós estejam também. Então, irmãos, o que Jesus está dizendo? Que há um lugar que Ele foi preparar, para onde Ele estiver, nós também está com Ele. Mas Ele não disse lugar. Você quer ver uma coisa, irmãos? Quando Deus chama Abraão, Ele diz, vem, sai do meio dos teus, da tua parentela, para um lugar. Que lugar que Deus disse para Abraão? Deus não disse. Para um lugar que eu te mostrarei. Apenas confie. Deus conduz Abraão para a terra de Canaã. E ali torna aquele lugar como herança dele, terra do seu povo, para habitar ali. Irmãos, esse é Cristo, que foi escolhido para conduzir um povo. Quem crer nele, segue ele, ouve ele, aceita ele, para ser conduzido para o caminho, para o lugar aonde ele preparou, para nós habitarmos em segurança. Aonde a palavra diz que Ele estabeleceu o seu reino aqui. Observe, irmãos, isso, entenda isso. Há um governo, há um reino de Cristo, estabelecido aonde? Na terra. Entenda. Mas o que é este reino? Você observa que nós sofremos consequência em desobediência às leis de um governo, não é assim? Tenta se rebelar contra o governo, você vai sofrer duras consequências. Mas quando você está de acordo com a lei que os homens estabeleceram, você não tem problema. Quando você entra e anda diante do cumprimento da lei, você não tem problema. As leis são para quem está em desobediência. Você não vai sofrer consequências da lei se você está de acordo com a lei. Como que alguém vai te punir, vai te multar ou vai causar alguma ação contra ti se tu está de acordo com a lei? Então Cristo estabeleceu, irmãos, uma lei, uma ordem, obediência a Ele. Quando nós nos submetemos aos ensinamentos dEle, a palavra dEle, não há erro, não há consequências, não há perda, não há dano, não há prejuízo. Os danos da nossa vida vêm por desobediência. Então aqui está o exemplo.
Se o povo seguisse a liderança de Moisés, Moisés vai para o monte falar com Deus. Começa lá embaixo as divisões. Não, porque lá no Egito nós tínhamos um bezerro, nós tínhamos um Deus visível, que a gente podia tocar, que a gente podia adorar Ele. O povo gosta disso, do visível. Mas o Deus que nos chama é o Deus invisível. Te chama para te crer nele e confiar nele. Não é o Deus que tu vê. Não é o Deus que tu adora com as tuas ofertas, com os teus bens. Não. Você observa que lá no Antigo Testamento, as ofertas que eles doavam para Deus, Deus transmitia para os levitas. Era deles. Deus não busca o que é teu. Deus busca você. É diferente. Deus não quer o que tu tem. Não pense que o que tu tem vai mudar a posição de Deus a teu respeito. Não pense o que tu faz vai mudar a posição de Deus a teu respeito. Não. Então esse povo, irmãos, lá, enquanto Moisés estava no monte, arrecadaram joias. Quem tem prata, quem tem ouro, tragam. E o povo foi levando. Derreteram aquela prata, aquele ouro, e fizeram um bezerro de ouro. Você observa, irmãos, que esse bezerro ainda está no meio de um povo que se diz cristão. Ainda é levantado isso, as pessoas ainda estão contribuindo para que esta imagem perpetue. Criaram aquele bezerro de ouro, aquela imagem, e aí começaram a adorar, se curvar diante daquilo ali, e a ira de Deus se acendeu, e a terra se abriu, e engoliu muita gente. Então, irmãos, a ira de Deus sobre a terra é porque inúmeros bezerros têm sido levantados. E aí? Quem está dando essa prata? Quem está levando esse ouro para sustentar isso? Entendeu? Quem você está adorando? Para quem está chegando as oferendas? Para quem está chegando as ofertas? Não são para os bezerros de ouro que estão sendo levantados sobre a terra? Porque o povo quer ver, o povo quer tocar, o povo quer pegar. Portanto, irmãos, vigie. Não permita que a ira de Deus se acenda sobre você. Não permita. Deus é amor, mas Ele é justo. Então o povo que Ele tira, povo céu, Deus agora trata com o seu povo, porque a ira de Deus se acende pelas atitudes dos homens na terra. Então as nossas atitudes, ela pode trazer grandes consequências para a nossa vida. E nesta noite, Deus abençoe você, Deus fortaleça você, e que você se renove. Então, irmãos, busque Jesus, fale com Jesus, busque na tua vida olhar para ela, pense: o que eu estou gerando? Será que eu gero paz? Paz é um fruto.
Será que eu tenho amor? Amor é um fruto. Será que eu sou uma pessoa mansa? Então, irmãos, o que nos levará, o que fará Deus olhar para nós é o que geramos, é o que gera o nosso coração. Então, que nesta noite, reflita nessa palavra, confie nessa palavra, adore ao único e verdadeiro Deus. Entenda que se você abrir seu coração para ouvir a voz do Espírito Santo, não haverá erro na sua caminhada.